Enfrentar a realidade em países de baixos recursos é uma tarefa monumental, especialmente para as mulheres, que muitas vezes se encontram no olho do furacão da vulnerabilidade. Em muitos desses lugares, as oportunidades econômicas são como miragem, limitadas pela falta de acesso à educação, discriminação de gênero e pobreza extrema. Muitas vezes, elas são as heroínas anônimas, assumindo o papel de líderes do lar, lutando incansavelmente por um futuro melhor para seus filhos, fazendo sacrifícios inimagináveis em um ambiente que parece estar contra elas. Imagine o que é sobreviver em um contexto onde as opções de emprego são escassas e o caminho para a autossuficiência está cheio de obstáculos. Sem acesso garantido à educação básica, que é a chave que abre tantas portas, as mulheres enfrentam enormes desafios que vão além do econômico. As desigualdades de gênero são uma sombra que as persegue, bloqueando seu acesso a recursos vitais como atenção médica, segurança social e a capacidade de possuir terras ou iniciar seus próprios negócios. Nessa encruzilhada, algumas se veem empurradas a tomar decisões extremas, envolvendo-se em relacionamentos arriscados com desconhecidos, buscando desesperadamente um raio de esperança em meio à tempestade. O turismo, que poderia ser uma luz na escuridão, muitas vezes traz consigo uma faca de dois gumes. Em destinos turísticos onde a pobreza é evidente, as mulheres se tornam atrações, o que as expõe a situações de exploração sexual e laboral. Esse ciclo de vulnerabilidade não apenas ameaça seu bem-estar físico e emocional, mas também perpetua um ciclo de pobreza do qual é difícil escapar. Por isso, é vital que abordemos esses temas com sensibilidade e nuances. Embora algumas situações sejam difíceis de ignorar, não podemos generalizar ou simplificar a complexidade desses países. Cada nação tem seus próprios desafios únicos e cada mulher enfrenta problemas que vão além do que os títulos costumam mostrar. Desde a luta pelos direitos das mulheres até os esforços para melhorar as condições econômicas nas áreas rurais, essas são batalhas que requerem uma abordagem multifacetada. Acompanhe-nos nesta viagem de descoberta. Convidamos você a conhecer mais sobre como as mulheres nesses países enfrentam a adversidade com coragem e resiliência. Revelaremos as realidades que muitas vezes ficam ocultas e mostraremos o papel crucial que desempenham na economia de seus lares e na construção de um futuro mais promissor para suas comunidades. Não perca nosso guia de viagem exclusivo. O link está na bio. Trazemos as melhores dicas para explorar o mundo e, ao mesmo tempo, você descobrirá como apoiar causas justas enquanto viaja. Você não vai querer perder isso. Ao ficar conosco até o final, você aprenderá como esses países estão lutando para melhorar suas condições e como as mulheres estão se organizando e mobilizando para encontrar soluções inovadoras frente às dificuldades. À medida que exploramos juntos, será crucial fazê-lo com precisão e respeito. A afirmação de que as mulheres têm que dormir com desconhecidos pode refletir realidades dolorosas, mas não captura a diversidade de experiências que cada mulher enfrenta em seu país. Lembre-se, embora a situação seja complicada, existem histórias de esperança, resiliência e força. Muitas mulheres nesses contextos são verdadeiras pioneiras da mudança, defendendo seus direitos e criando um futuro melhor para elas e para gerações futuras. À medida que aprofundamos essas realidades, entenderemos melhor como os fatores econômicos, sociais e políticos impactam sua vida cotidiana e o que podemos fazer para impulsionar uma mudança positiva. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar explorando conosco. Obrigado por fazer parte desta aventura. Juntos, podemos fazer a diferença. Te apresentamos uma lista sobre 15 países pobres que têm mulheres lindas. 1. Cazaquistão. Cazaquistão é um país da Ásia Central com vastos recursos naturais, incluindo petróleo e gás. No entanto, apesar de sua riqueza mineral, enfrenta problemas de desigualdade econômica e social. As mulheres no Cazaquistão desfrutam de um nível relativamente alto de educação e participação na força de trabalho em comparação com outros países da região, especialmente em áreas urbanas como Almaty e Nur-Sultan. No entanto, nas zonas rurais do país, as mulheres enfrentam desafios importantes devido à tradição patriarcal que ainda influencia as oportunidades econômicas e sociais. Além disso,
as mulheres no Cazaquistão enfrentam discriminação laboral e salarial. A violência de gênero é um problema significativo que está sendo abordado com esforços legislativos e sociais, embora persistam barreiras culturais e sociais que dificultam a mudança. As mulheres cazaques também estão representadas na política, mas sua participação em cargos de liderança ainda é limitada, refletindo as barreiras estruturais que enfrentam. 2. Bangladesh. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo e enfrenta graves problemas de pobreza. Apesar dos avanços na educação feminina e no empoderamento econômico, muitas mulheres ainda vivem em condições precárias, especialmente em áreas rurais. Nas áreas urbanas, houve avanços no acesso à educação e ao emprego, com programas como os têxteis e a confecção oferecendo oportunidades de trabalho a milhões de mulheres. No entanto, essas mulheres costumam trabalhar em condições perigosas e com salários baixos. O colapso do edifício Rana Plaza em 2013, onde morreram milhares de trabalhadores, principalmente mulheres, mostrou a vulnerabilidade dessas trabalhadoras. Além disso, a exploração laboral e a violência doméstica são comuns, agravadas por normas sociais patriarcais que restringem as liberdades das mulheres. Apesar disso, Bangladesh produziu mulheres líderes notáveis, incluindo a primeira-ministra Sheikh Hasina, mas para a maioria das mulheres, o acesso à justiça e proteção continua limitado. As ONGs locais e internacionais trabalham arduamente para melhorar suas condições de vida e promover o empoderamento das mulheres no país. 3. Nepal. Nepal, situado no Himalaia, é um país com uma rica diversidade cultural e religiosa, mas enfrenta grandes desafios em termos de desenvolvimento econômico e equidade de gênero. As mulheres no Nepal são especialmente vulneráveis devido a práticas culturais tradicionais, como o Chhaupadi, que as exclui da vida comunitária durante a menstruação. Além disso, a pobreza extrema e a falta de acesso à educação limitam suas oportunidades de progresso. Apesar dos esforços do governo para eliminar a discriminação de gênero, as mulheres, especialmente nas zonas rurais, continuam enfrentando casamentos forçados, trabalho infantil e a falta de acesso a serviços de saúde. Nas áreas montanhosas, as mulheres carregam o peso das tarefas agrícolas e domésticas, enquanto os homens frequentemente emigram em busca de trabalho. No entanto, o empoderamento feminino cresceu nas últimas décadas com iniciativas locais e internacionais que promovem a educação e o empreendedorismo entre as mulheres nepalesas. Apesar desses avanços, muitas continuam sendo vítimas do tráfico de pessoas, e o Nepal continua sendo um dos principais países de origem de mulheres e meninas vítimas de exploração sexual em outros países da Ásia. 4. Iêmen. O Iêmen é um dos países mais pobres e devastados pela guerra no mundo. O conflito armado, que começou em 2015, deixou o país em uma grave crise humanitária, com milhões de pessoas deslocadas e necessitando de ajuda humanitária. As mulheres iemenitas são particularmente vulneráveis nesse ambiente de conflito. A falta de acesso a serviços básicos, como atenção médica e educação, agravou sua situação, e as mulheres têm acesso extremamente limitado à justiça e proteção contra a violência de gênero. A guerra exacerbou a violência doméstica e a exploração sexual, especialmente em campos de deslocados e áreas controladas por grupos armados. Além disso, práticas tradicionais, como o casamento infantil, continuam prevalecendo, privando muitas meninas de seu direito à educação e expondo as jovens mulheres à exploração e abuso. As oportunidades de trabalho para as mulheres são quase inexistentes, e aquelas que tentam trabalhar enfrentam severas críticas e restrições. Apesar disso, muitas mulheres iemenitas desempenham um papel crucial na provisão de ajuda e no sustento de suas comunidades, embora muitas vezes o façam em condições extremamente difíceis e perigosas. 5. Camboja. O Camboja fez progressos nas últimas décadas em termos de crescimento econômico e redução da pobreza, mas ainda enfrenta importantes desafios relacionados à desigualdade de gênero. A economia do país depende em grande parte do setor agrícola e da indústria da confecção, que emprega muitas mulheres em condições de exploração laboral. As mulheres nas zonas rurais do Camboja são especialmente vulneráveis, pois enfrentam barreiras significativas para acessar educação, atenção médica e oportunidades econômicas.
O turismo sexual continua sendo um problema persistente no Camboja, particularmente em áreas como Sihanoukville e Phnom Penh, onde a exploração de mulheres jovens, muitas vezes menores de idade, é uma preocupação grave. O tráfico de pessoas, tanto dentro do país quanto internacionalmente, também afeta muitas mulheres cambojanas, que são enganadas com promessas de trabalho e depois exploradas em redes de prostituição ou trabalhos forçados em outros países. Embora esforços estejam sendo feitos por parte de ONGs e do governo para combater esses problemas, o progresso é lento devido à falta de recursos e à corrupção institucional. 6. Moldávia. A Moldávia, situada no sudeste da Europa, é um dos países mais pobres do continente. Sua economia, dependente em grande parte da agricultura, tem sofrido desde a desintegração da União Soviética, o que levou a altos níveis de imigração, especialmente entre mulheres jovens que buscam melhores oportunidades no exterior. Essa migração maciça deixou muitas mulheres em situações vulneráveis, expostas à exploração laboral e sexual. A Moldávia é um país de origem, trânsito e destino para o tráfico de pessoas, e muitas mulheres são vítimas da trata para o trabalho forçado e a prostituição em países vizinhos e na União Europeia. Além disso, a violência doméstica é um problema significativo na Moldávia, e as mulheres frequentemente carecem de apoio institucional ou abrigos onde possam buscar proteção. Embora tenham sido feitos esforços para melhorar as leis de proteção e apoio às vítimas de violência de gênero, a implementação efetiva dessas políticas continua sendo um desafio. 7. Nicarágua. A Nicarágua, situada na América Central, tem experimentado uma história política e econômica turbulenta, marcada por revoluções, ditaduras e crises econômicas. As mulheres na Nicarágua enfrentam uma luta constante por igualdade de direitos e segurança, especialmente em áreas rurais onde o acesso a serviços básicos, como saúde e educação, é extremamente limitado. A violência de gênero é um problema endêmico no país, e o acesso à justiça para as mulheres é limitado devido à falta de proteção legal adequada e à corrupção. As taxas de gravidez na adolescência na Nicarágua estão entre as mais altas da América Latina, perpetuando o ciclo de pobreza entre as mulheres jovens. Muitas mulheres nicaragüenses se veem obrigadas a depender economicamente dos homens, o que as expõe a situações de controle e abuso. A situação política atual, com um regime autoritário que reprime a dissidência, também afetou negativamente os movimentos feministas e de direitos humanos, dificultando ainda mais o avanço dos direitos das mulheres. Zimbábue. O Zimbábue passou por uma crise econômica prolongada, com uma hiperinflação devastadora e um colapso de sua infraestrutura econômica sob o regime de Robert Mugabe. As mulheres no Zimbábue estão entre as mais afetadas por essa crise, pois muitas vezes são responsáveis pelo bem-estar de suas famílias em um contexto de extrema pobreza e desemprego. Muitas mulheres recorrem ao setor informal, vendendo produtos em mercados de rua, mas enfrentam assédio por parte das autoridades e a falta de segurança econômica. A violência doméstica e de gênero continua sendo um problema muito grave, agravado pela falta de recursos para as vítimas e a corrupção no sistema judiciário. Além disso, as mulheres em áreas rurais têm acesso muito limitado a serviços de saúde reprodutiva, o que aumenta as taxas de mortalidade materna. A crise econômica forçou algumas mulheres a se envolverem em atividades arriscadas, como o trabalho sexual, para sobreviver, o que aumenta sua vulnerabilidade à exploração e às doenças sexualmente transmissíveis. Madagascar. Madagascar é um país insular com uma biodiversidade única, mas enfrenta níveis extremos de pobreza, especialmente em áreas rurais. As mulheres em Madagascar muitas vezes são as principais provedoras para suas famílias, cultivando a terra e participando do comércio informal, mas enfrentam obstáculos significativos, como a falta de acesso a crédito, tecnologia agrícola e educação. As taxas de desnutrição infantil são altas, e as mulheres têm acesso limitado a serviços de saúde básicos, colocando em risco seu bem-estar e o de seus filhos. A exploração sexual e o tráfico de pessoas são problemas crescentes em Madagascar, especialmente em áreas costeiras onde o turismo e a pobreza se entrelaçam, deixando muitas mulheres vulneráveis à exploração por estrangeiros e locais. Embora existam algumas iniciativas governamentais e de ONGs para empoderar as mulheres e melhorar seu acesso a recursos,
a corrupção e a falta de infraestrutura limitam a eficácia desses esforços. Etiópia. A Etiópia, uma das civilizações mais antigas do mundo, experimentou um crescimento econômico significativo nas últimas décadas, mas continua sendo um dos países mais pobres do mundo. As mulheres na Etiópia enfrentam desafios profundamente enraizados em tradições patriarcais e normas culturais que limitam sua autonomia. O casamento infantil ainda é uma prática comum em algumas regiões, o que priva muitas meninas de seu direito à educação e perpetua o ciclo da pobreza. A mutilação genital feminina, MGF, também continua sendo uma prática comum em algumas partes do país, embora tenha diminuído graças a campanhas de conscientização. Apesar desses desafios, a Etiópia fez alguns avanços importantes, como a eleição de sua primeira mulher presidente, Sahle-Work Zewde, e a crescente representação de mulheres no governo. No entanto, muitas mulheres em áreas rurais ainda carecem de acesso à educação, serviços de saúde e oportunidades econômicas, o que as deixa em uma situação de vulnerabilidade e dependência. Malawi. Malawi é um dos países mais pobres do mundo, com uma economia altamente dependente da agricultura de subsistência. As mulheres no Malawi desempenham um papel crucial na produção agrícola, mas enfrentam grandes desafios devido à falta de acesso a recursos como terra, água e tecnologia. As taxas de casamento infantil e gravidez na adolescência no Malawi são alarmantemente altas, limitando as oportunidades educacionais e econômicas das mulheres jovens. Além disso, a violência de gênero, incluindo violência doméstica e violência sexual, é um problema prevalente no país. Muitas mulheres não têm acesso a cuidados médicos adequados, o que agrava as altas taxas de mortalidade materna. Apesar dos desafios, há esforços tanto do governo quanto de organizações não governamentais para empoderar as mulheres por meio de programas de microfinanças, educação e saúde reprodutiva, embora o progresso seja lento devido à extrema pobreza e à falta de infraestrutura. Tanzânia. A Tanzânia é um país com uma rica biodiversidade e vastas terras agrícolas, mas enfrenta altos níveis de pobreza, especialmente em áreas rurais. As mulheres na Tanzânia desempenham um papel fundamental na economia rural, trabalhando principalmente na agricultura e em pequenos negócios informais. No entanto, enfrentam barreiras significativas em termos de acesso a recursos como terras, créditos, tecnologia e educação. A lei tanzaniana estabelece a igualdade de direitos, mas em muitas comunidades rurais, os costumes patriarcais limitam a propriedade de terras por mulheres, reduzindo sua autonomia econômica. A violência de gênero é um problema persistente, com altas taxas de violência doméstica e casamentos forçados. Além disso, a mutilação genital feminina, MGF, ainda é praticada em algumas regiões do país, apesar dos esforços para erradicá-la. As mulheres muitas vezes são forçadas a buscar formas arriscadas de ganhar a vida, como o trabalho sexual, devido à falta de oportunidades econômicas. Apesar desses desafios, o governo e as ONGs estão trabalhando para melhorar a educação e a igualdade de gênero, com avanços na representação de mulheres na política e no acesso à educação. Uganda. Uganda experimentou crescimento econômico nos últimos anos, especialmente nas áreas de telecomunicações e no setor agrícola, mas ainda enfrenta desafios importantes relacionados à pobreza e à desigualdade de gênero. As mulheres ugandesas são frequentemente vítimas de violência doméstica, e a falta de proteção legal e serviços de apoio complica a situação. Além disso, a pobreza generalizada limita seu acesso a serviços essenciais como saúde e educação, perpetuando o ciclo de vulnerabilidade. Em áreas rurais, as mulheres frequentemente dependem dos homens para seu sustento, o que pode levar a dinâmicas de poder desequilibradas e abuso. Muitas mulheres também participam da agricultura de subsistência, mas não têm o mesmo acesso que os homens a recursos agrícolas e treinamento, o que limita suas chances de melhorar suas condições econômicas. Em nível nacional, Uganda implementou políticas para melhorar a representação política das mulheres, mas o acesso equitativo a recursos continua sendo um desafio importante. El Salvador. El Salvador é o menor país da América Central, mas está densamente povoado e passou por períodos de violência e instabilidade que afetaram profundamente sua sociedade.
As cicatrizes deixadas pela Guerra Civil, de 1980 a 1992, ainda estão presentes, e o país enfrenta uma das taxas mais altas de violência de gênero e feminicídios na América Latina. Apesar dos esforços para promover a paz, a violência continua sendo um problema importante, com mulheres frequentemente expostas à violência em suas comunidades e lares. Além disso, o acesso a serviços de saúde reprodutiva é extremamente limitado, e as leis rigorosas sobre aborto agravam as dificuldades para as mulheres. Muitas são forçadas a emigrar em busca de melhores oportunidades, seja dentro da região ou para os Estados Unidos, mas isso também as expõe a riscos como exploração laboral ou sexual em seu caminho. No entanto, El Salvador tem uma forte tradição cultural e turística, e iniciativas locais e internacionais buscam promover a estabilidade e o desenvolvimento econômico para melhorar as oportunidades de vida das mulheres. Moçambique. Moçambique, localizado no sudeste da África, sofreu conflitos armados, desastres naturais como ciclones e secas, e dificuldades econômicas que impactaram gravemente o desenvolvimento do país. As mulheres em Moçambique enfrentam grandes desafios devido à pobreza generalizada, à violência doméstica e à falta de acesso a recursos econômicos. Muitas trabalham na agricultura ou no setor informal, mas têm dificuldade em acessar crédito e propriedade. As mulheres rurais têm acesso limitado à educação, o que limita ainda mais suas chances de melhorar suas condições de vida. A violência de gênero é um problema importante, e as mulheres muitas vezes não têm os meios para denunciar ou escapar de situações abusivas. Além disso, a extrema pobreza pode levar muitas mulheres a se comprometerem em relacionamentos com homens que lhes oferecem apoio econômico, deixando-as em situações vulneráveis. Apesar desses desafios, Moçambique fez avanços na representação política das mulheres, e há esforços tanto do governo quanto de ONGs para empoderar as mulheres por meio de programas educacionais e econômicos, embora o progresso seja lento devido à pobreza endêmica. Isso foi tudo para o vídeo de hoje. Não esqueçam de dar like no canal e se inscrever para que não percam mais aventuras conhecendo o mundo. Ativem as notificações para ficarem atentos ao conteúdo. Até logo!